Olá, seja bem-vindo a mais um encontro aqui da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva no Educa Recife. Meu nome é Thaís Luz e esse é o meu sinal. Bom, hoje vamos dar início a um novo sistema, uma nova maneira de trazer informação aqui para você. Nós vamos parar um pouco sobre as temáticas, não é, que estávamos abordando, e a nossa nova proposta é trazer para você, professor da sala do AEE, para você, professor da sala regular, ou pai e mãe que nos acompanha, vamos trazer mais atividades propositivas. Começando hoje, vamos dar início à estimulação cognitiva na percepção visual. Então, o que seria essa percepção visual? A percepção visual poderia ser definida como a capacidade para interpretar a informação que os nossos olhos recebem. Então, tudo que nossos olhos consigam absorver, consigam ver, isso se atribui o nome de percepção visual. E dali dessa percepção visual, de tudo que se vê, se observa, que os olhos conseguem captar, é que vai ser trabalhado. Mas tudo isso que os olhos conseguem enxergar, chamamos de percepção visual, que é muito importante dentro, né, na vida acadêmica, na vida escolar das crianças. Claro, aquelas crianças com deficiência visual precisa ter um estímulo diferenciado, sim, mas para aquelas crianças que enxergam, que veem, essa percepção visual é muito importante. Bom, notar o interesse do estudante ao pegar o objeto é também uma forma de avaliação de sua percepção visual e da sua capacidade de coordenação olho-mão. Então, você, professor, quando recebe o estudante, é interessante perceber, não é, esse olhar. Então, se o professor coloca ali várias atividades, ou ele entra na sala de aula pela primeira vez e está tendo todo aquele estímulo visual, não é? É importante o professor perceber, seja da sala de aula regular ou da sala do AEE, perceber qual é essa área de interesse, né? O que é que está chamando a atenção visualmente desse estudante. No caso do estudante que é atendido na sala de recurso, é importante o professor, você professor, perceber o que é que chama a atenção desse estudante no momento em que ele está ali de frente com vários estímulos na sua frente. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma mesa com vários recursos, não é? Vários jogos, e daqui, qual seria, por exemplo, o que o estudante se interessaria mais? Então, partindo desse interesse, você, professor, vai conseguir trabalhar, vai conseguir direcionar essa atenção e trabalhar melhor esse estímulo com esse estudante. Mas não só o professor da sala regular, não é? Essas atividades que a partir de hoje vamos propor, ela também deve ser vista pelos pais, pelos professores da sala regular, que são atividades, vocês vão ver, atividades simples, que não precisam necessariamente ser jogos comprados, não é? Que a própria família ou professor, ele pode confeccionar. Então é importante você, família, também acompanhar, não é? E fazer essas atividades e construir essas atividades em casa com o estudante, porque só na escola a aprendizagem ela não fica tão completa, não é? Quando ele chegar em casa é preciso ter esse reforço. Então é importante que a família também, não é, acompanhe, perceba e se interesse nesses jogos, nessas atividades que podem ser feitas em casa também, para que haja essa estimulação visual, essa percepção visual. Bom, discriminação visual. A gente vai falar um pouco sobre a questão da percepção visual e o que é que ela traz, as habilidades que a percepção visual traz, não é? Então, ela traz a discriminação visual, da percepção, é uma área da percepção, que ela diferencia, não é? Percebe as diferenças ou semelhanças em objetos com base no tamanho, cor, forma e direção. Então, essa discriminação visual é o que vai chamar a atenção desse estudante. Então, percepção visual é tudo que o olho vê.
não é? Mas a partir do que o olho vê, ele vai fazer essa discriminação visual, que vai ser qual é a área de interesse. Quando ele pega um jogo, por exemplo, como esses jogos de encaixe, como é que ele vai? Ele vai se interessar em fazer primeiro o quê? Será que ele vai juntar as cores, pegar as cores iguais? Eita, peguei. Será que ele vai se juntar as cores iguais? Será que ele só vai simplesmente querer encaixar, fazer o encaixe das peças? Então, é importante que o professor fique atento a isso, não é? A essa, para que lado vai essa discriminação visual desse estudante? O que é que ele vai preferir fazer primeiro com aquela informação que está ali na frente dele? Claro que essas atividades, elas precisam ser pensadas antes, seja na hora de uma avaliação, não é? Então, quando o professor vai fazer essa avaliação desse estudante no início do ano, usar alguns materiais, não é? Mais direcionados para saber se ele tem essa percepção visual, o que é que está faltando ou o que é que ele já adquiriu nessa percepção. E tem também a memória visual. O que seria essa memória visual? A capacidade de recordar estímulos visuais, seja a longo ou curto prazo. Então, com o trabalho do dia a dia, ali do professor da sala de recurso, do professor da sala regular, porque essa memória visual é importante, é usada também no nosso dia a dia, não é? Em casa também, essa memória visual é o que vai ficar, é o que o aluno vai construir na memória dele. Então, é importante que sempre seja resgatado essas informações. Então, novamente, o jogo que foi trabalhado há um tempo atrás, ele seja resgatado, essa atividade na sala de aula, em casa, para que a gente possa perceber, o professor perceba, a família perceba, se essa memória visual ela foi consolidada ou não. Não é? Se você coloca apenas um estímulo em um determinado dia, ali meia hora, 10 minutos, enfim, um tempo, e esquecer e não mais fazer, aquela memória visual ela vai se perder, não é? Ela não foi fixada na memória dessa criança. Então, é importante que, dentro do seu planejamento, tempos em tempos, se traga novamente essas atividades para perceber se esse estudante ele realmente adquiriu esse conhecimento, ele assimilou essa informação e guardou essa memória visual, enfim, aprendeu, né? Adquiriu esse conhecimento. Bom, a percepção visual, ela compreende, entre outras coisas, percepção de formas, percepção de relações espaciais, como profundidade, né? Está relacionada à percepção espacial, tem uma ligação, percepção de cores, percepção de intensidade luminosa e percepção de movimento. Então, a percepção visual, ela trabalha aí todas essas áreas, não é? E a gente nem se percebe o simples fato de enxergar, de ver, a gente não percebe o quanto se trabalha, mas é importante que o professor do AE, ele consiga identificar, tanto nas atividades que vão ser propostas para esse estudante, não é? O professor da sala de aula também, se ele já adquiriu essa percepção visual dentro dessas áreas, porque cada uma dessas áreas, ela vai influenciar dentro da aprendizagem, no decorrer da aprendizagem dessa criança, na sala de aula, em casa, na vida, não é? Então, é importante que o professor do AEE, principalmente, direcione essa percepção visual para a área que esse estudante está com maior necessidade. Enfim, vamos falar, chegamos às questões propositivas, às atividades propositivas. Eu trouxe aqui alguns modelos, algumas atividades, estão aí alguns exemplos. A gente pode ver cartões, não é? Onde a criança vai identificar formas, não é? Essa percepção visual das formas, da figura geométrica, seja de animais. Então, ele vai fazer essa ligação da forma, qual é o desenho ali naquele cartão que representa, que está ali
representado naquela forma. E ao lado também nós temos aí uma divisão, não é? Com círculo, quadrado, retângulo, triângulo, enfim. E aí a criança vai colocar ali objetos da sala de aula, objetos de casa que encontra em casa, mãe, pai, não é? Quais objetos que você vê nesse ambiente que parece com um círculo, que tem a forma de um retângulo. Então, a criança, até de forma lúdica, brincando dentro de casa, ela vai ali selecionando esse material e separando. E tudo isso é a percepção visual. Ela está ali absorvendo e procurando aquela informação dentro daquele ambiente que é colocado, seja na sala de recursos, seja em casa. E é muito importante que seja feita no maior número de ambientes possível, não é? Para sempre estar reforçando, desculpa, sempre está sendo reforçada essa aprendizagem, essa percepção, e a memória guarde essas informações. Aqui tem mais outros exemplos também de atividades. No caso do encaixe, esse brinquedo de encaixe, não é? Que é conhecido, é bem antigo, ele só vai tomando novas formas. Pode ser uma casinha, aí no caso um balde, tem tartarugas, e ali a criança, com a percepção visual, ela vai tentando fazer esses encaixes até que consiga e adquira, não é? Esse conhecimento. Ao lado, nesses peixes, nós temos essa atividade que a gente poderia até dizer que é mais uma atividade de papel, enfim, e que a criança vai perceber aí a forma, não é? Vai igualar a forma do peixe. Quais são? Vai pintar igual a parte, do jeito que esse brinquedo também, esse jogo, a gente estava falando da questão das formas, não é? E aí volta novamente o círculo, ali tem uma estrela. E essa atividade que também pode ser em papel. Claro que o interessante é fazer das duas maneiras, não é? Tanto na maneira mais lúdica, através do jogo, como no papel, pode dizer que uma maneira mais tradicional, vamos dizer, de se trabalhar. Mas é importante que haja os dois. Bom, trouxe aqui também o exemplo de percepção visual através das formas, que é o Tangram. Tangram que você pode trabalhar de diversas maneiras. Você pode trabalhar tanto com o tablet ali na frente e o estudante construindo com peças físicas. Ao lado a gente tem o aplicativo, eu vou mostrar para vocês, um aplicativo que pode ser colocado no tablet do estudante que ele recebeu, não é? E ali ser trabalhado essa percepção visual, vai ser trabalhada outras áreas de conhecimento também, mas a percepção visual vai estar ali no encaixe. Aqui tem o Tangram, já tradicional, que a gente já conhece, eu trouxe aqui. E aqui, esse é da mesma cor, mas o estudante pode, através do tablet, através de um cartão, com a imagem, tentar formar, não é? E aprimorar essa percepção visual dele. O cartão vai estar dizendo a figura para ele montar. E também tem o tablet nesse aplicativo, que qualquer pessoa pode baixar, certo? Na sua loja de aplicativos, e aí você coloca Tangram, e tem vários gratuitos, aqui você seleciona, né, qual tipo, aí aqui tem animais, tem pessoas, tem alfabeto, tudo isso os estudantes, você pode selecionar professor, até a família mesmo no seu celular, no seu smartphone. Aqui é no caso das letras, clica na letra A, tá vendo? Já forma. Então aqui o estudante, ó, fácil, ele vai tentar fazer esse encaixe, ele também gira, muito simples, e ali o estudante vai estar trabalhando a percepção visual também, não é? Estamos falando hoje dela, e trabalhar a coordenação motora, enfim. E aqui as formas, as cores. Então, todo esse movimento, você, professor, pode fazer, e você, família também. Veja, smartphone,
A maioria de nós temos um smartphone e a gente pode colocar ali gratuitamente esse tipo de aplicativo para que seja um estímulo visual, para que seja um estímulo de percepção visual para o seu filho ou para o seu aluno da sala de recurso. Bom, hoje nós demos início a essas questões mais propositivas para você, professor da sala de recurso, não é? Nos nossos 2 próximos encontros, nós vamos continuar falando sobre a percepção visual, não é? E trazendo aqui atividades diversificadas para que você consiga trabalhar de uma maneira mais lúdica com esse estudante. Eu aguardo você no nosso próximo momento. Até lá!